Muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Pode Crescer com a Gente, um podcast para quem não tem medo de voar, mas também não sabe como. Você quer dar uma guinada na vida, mas está sem foco, sem direção? Pois é, esse problema é meu também. E é aqui que eu e você aprendemos junto com os nossos convidados como caminhar no sentido da prosperidade. Eu sou a Maria Clara, corretora de imóveis e host desse momento, e mensalmente a gente se encontra aqui no YouTube. Então pode ativar o sininho, se inscrever no canal, que o sininho vai tocar, seja pelo podcast ou por outros vídeos de empreendimento alto padrão aqui no canal. E para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você ainda acreditaria nas promessas de Deus para sua vida se elas não tivessem se cumprido depois de seus 50 anos? Pois é, hoje eu tô aqui com ela, que foi de empregada doméstica a secretária da presidência de uma das maiores multinacionais do Brasil nos anos 80. Ela trabalhou com vendas e teve mais de 5 empregos ao mesmo tempo para sustentar um lar como mãe solo. Foi só aos 52 anos que ela assumiu as operações da Santa Catarina Negócios Imobiliários e se tornou uma empresária. Recebam com muito carinho a minha mãe. Bem-vinda, Valdene Butegal. Muito obrigada, Maria Clara. Obrigada por essa introdução. Até acabei me emocionando um pouquinho, porque a gente vai tocando a vida e algumas coisas acabam caindo no esquecimento, mas é verdade. Eu fui de empregada doméstica a empresária agora, né? Sim. Mas não foi assim tão simples. Foi Sim. um caminho difícil. Foi trilhado, né? Queria que você contasse um pouco dessa trajetória pra gente, de como que foi tudo isso, né? Então, eu venho de uma cidade, Tangará, que é meio oeste catarinense, e lá não tem muitas oportunidades. E eu era jovem ainda, antes dos 18, então eu tinha que ajudar na renda familiar. E a única oportunidade que eu tive era trabalhar como empregada doméstica. E assim fui fazer isso para ajudar meu pai, minha mãe, que tinha uma família grande e também ganhava um pouco. Então, comecei ali como empregada, mas eu tinha um sonho de trabalhar na Perdigão, que era a maior empresa da região e a mais próxima também. E eu acabei colocando isso na minha cabeça, né? Que eu ia trabalhar lá. É uma indústria, né? Mas eu queria trabalhar no escritório. Um dos meus sonhos na vida era ser secretária e eu queria ser secretária. Mas eu acabei indo trabalhar na Perdigão, não como secretária de cara, assim, né? Comecei a trabalhar no setor num lojão, e aí que fui crescendo, fui evoluindo e passando pelos processos, né? E acabei chegando como secretária mais lá na frente. E como é que foi para você sair, né, de empregada doméstica para entrar na Perdigão? Foi tranquilo? Foi fácil? Como é que isso aconteceu? Não foi fácil. Então, eu, como empregada doméstica, eu não queria ficar com aquilo para minha vida. Eu tinha sonhos, né? Tinha objetivos. Então, eu coloquei na minha cabeça que que eu queria trabalhar na Perdigão, no escritório da Perdigão. Só que eu morava em Tangará e a Perdigão ficava em Videira, tinha uma distância ali. E aí eu acabei indo para lá. Eu por algumas vezes conseguia ir de ônibus, outras eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, então eu tinha que contar com pegar carona na beira da estrada, lá na frente da minha casa mesmo, pegar carona com muito medo, porque a gente não sabia o que podia acontecer, quem era a pessoa que estava dando carona. Eu só podia contar com a minha fé de que eu ia chegar onde eu queria, ia voltar para casa assim com a minha integridade intacta, né? Sim. Então, graças a Deus, deu muito certo, porque eu ia para Perdigão bater lá para saber se tinha alguma vaga para mim, praticamente toda semana. Então, eu entendo que eles não me contrataram porque surgiu a vaga. Eles me contrataram porque eu estava lá toda semana e eles falaram, não, se eu não contratar essa menina, ela não vai desistir. Eu realmente não ia desistir, deu certo. Que coisa boa. Eu imagino que deva ter sido muito assustador, realmente, pegar uma carona com um estranho na beira de uma estrada,
em busca do teu sonho, mas até hoje isso é assustador, né? Então, imagina naquela época, né, que as informações eram menos divulgadas ainda, que tinha ainda menos consciência sobre a mulher, sobre os seus direitos, sobre as suas liberdades, né? Então, Não, muito difícil. sei. E eu era muito nova também, então eu nunca tinha saído de Tangará. Imagina. Ir para a Videira já era um progresso, assim, A né? grande videira, A grande videira. comparada à pequena Tangará. É. Sim, 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 sim. E assim, depois da Perdigão, como é que foi essa transição para o comercial, para o setor de vendas, para 5 empregos ao mesmo tempo? Então, na Perdigão, eu comecei a trabalhar, então, no lojão, no controle de estoques, e fui traçando a minha trajetória lá. Graças a Deus foi de sucesso sempre, porque eu trabalhei como secretária da gerência, como secretária da superintendência e até chegar a secretária da presidência, né? Inclusive de diretoria antes, né? Eu teve uma época que eu atendia 5 diretores. Uhum. E aí teve a oportunidade de trabalhar com a presidência, me convidaram. Eu nunca tinha me imaginado ser secretária da presidência. Aceitei o desafio e foi muito grandioso isso. Inclusive, fui trabalhar na época com os Brandalize, né, que eram os presidentes, e fui trabalhar com eles em São Paulo. Eles me convidaram, justamente na época da transição que eles estavam vendendo a Perdigão. Foi um momento muito difícil e muito importante. Eu me orgulho demais de ter participado dessa trajetória deles, né, e ter podido ajudar de alguma maneira, né. Então, eu entendo que eles foram fundamentais para o meu crescimento, para a minha evolução, para os meus desafios, né? Sim. Até para encarar meus próprios medos, porque sair de uma Tangará para ir para São Paulo foi realmente um fato, né? Um grande passo, né? E a tua história com eles também não terminou ali na Perdigão, né? Não terminou. Então, eu fui trabalhar com eles na Perdigão, aí eles venderam a Perdigão, eu tive a proposta da Perdigão para continuar na presidência da Perdigão como secretária, mas eu optei por ficar, conforme o convite do Dr. Flávio, a ficar com eles também na Videira Empreendimentos, que era a holding, né? Uhum. E acabei ficando com eles e aí também, e aí isso já em Videira, e depois acabei transitando por outras empresas deles também, e até que vim parar em Florianópolis, quando eles precisavam de alguém de confiança para assessorar o proprietário da TV Barriga Verde. Então, eu aceitei o desafio. Você, Maria Clara, tinha nem 4 meses de idade. Sim. Então, foi um momento foi muito marcante para mim, porque eu vi que eu não tinha muita escolha se eu quisesse crescer, se eu quisesse dar um futuro melhor também num centro maior. E como sempre fui muito guiada por Deus, sempre fui muito orientada por Deus, Deus me mostrou que esse era o caminho a seguir e foi a melhor coisa que eu fiz. Sim, sim. E ali você trabalhou com o setor comercial também, né? Trabalhou com vendas e acabou se tornando autônoma, né? Depois de um tempo. Sim, e dependendo também dessa parte mais de comissão, né? Sem um fixo. Sim, exatamente. Então, a partir do momento que eu me tornei autônoma, eu acabei pegando não só o que eu me propus a pegar, que na época era fazer a parte comercial do programa do Corpo de Bombeiros que tinha. Eu era diretora comercial deles, então, por mais que por mais que era um orgulho muito grande ser diretora, mas financeiramente era insuficiente. Sim. Era muito insuficiente. Então, eu tive que agregar alguns produtos na minha carta, no meu portfólio, né? Sim. Então, foi aí que eu também vendi
bolsas, vendi cintos, vendi cangas, eu vendi joias, lingerie. E então foi aí que eu consegui me manter com muita dificuldade, porque uma criança exige muito e eu realmente tinha carreira solo, assim, né? Sim, mãe solo, né? Mãe solo, é. Eu acredito que fosse desafiador também se manter focada, né, em uma coisa só, quando a necessidade tá sempre batendo na tua porta, né? Sim. Claro, Era realmente muito difícil eu me manter focada, porque as necessidades eram muitas. Era pagar aluguel, era, né, manter você, enfim, uma criança exige muito. Sim. Então eu não tinha essa opção de ficar num trabalho só. Sim. Por isso que eu tinha que abrir meu leque, correr atrás e fazer acontecer, né? E fazer acontecer tudo da melhor maneira, porque eu tinha que manter tudo ativo, né? Então eu tinha que me dedicar ao máximo em todas as funções que eu atuava. Imagino que tenha sido difícil. E para você, né? Para mim, eu lembro que você trabalhava muito, eu lembro que você não tinha tempo, que você estava sempre trabalhando. E eu sempre queria muito a tua companhia, né? Sim. Mas entendo, sem dúvida, que você estava correndo atrás de fazer acontecer para nós, né? E eu queria que você me contasse como era a vida antes do empreendedorismo para você. Quais foram os principais desafios que você enfrentava naquela situação, né? De uma vida financeiramente limitada, e, enfim. Financeiramente limitada, eu acho que é um jeito romântico de falar que era perrengue. Pobre! Que era muito perrengue, então... mas achei bonitinha a palavra, financeiramente limitada. Era muito difícil, era realmente muito difícil. Tanto que eu acabei ficando autônomo justamente porque com 8 anos de idade, tu já ficava em casa sozinha. E para mim era muito difícil eu, né, não ter aquele tempo, pelo menos, para ir ver como é que você estava. E como autônomo eu tinha essa liberdade, não que eu tivesse esse tempo, mas aí ou dinheiro. Mas isso foi um dos motivos que me fez eu ser autônoma, né? E a questão dos desafios, eles foram gigantes, né? Eles foram os mais diversos desafios que eu encontrei, porque não é fácil você ter uma filha, a filha depender só de você. Por um momento, por muito tempo, você dependeu só de mim. Sim. A partir de um certo tempo, foi que o teu pai do coração entrou, né, te ajudou e foi... por exemplo, quando eu trabalhava na TV Barriga Verde, tu tinha colégio, tu estudou em colégio particular, sim, mas era permuta. Era permuta, não era, eu não colocava dinheiro. E aí, quando eu saí da TV Barriga Verde, perdi esse privilégio. Mas aí o teu pai, como o grande anjo que é em nossas vidas até hoje, né? Sim. Ele te proporcionou a estudar particular, assim. Sim, fui muito privilegiada nesse sentido de ter tido a oportunidade da minha educação, né? Ter sido em colégios particulares, de ter feito inglês e dele ter tido essa preocupação, por mais que não tivesse qualquer obrigação não tinha. De qualquer nível nesse sentido, né? E eu vejo, assim, que era mais uma coisa que me revelava a gravidade da nossa situação. Porque, por mais que eu tivesse ali no colégio particular, cercada por crianças numa condição financeira boa, isso só me revelava mais ainda o grau da nossa dificuldade, né? Porque tu sabia da nossa realidade, né? Sim, então lá eu tava naquele momento, mas quando eu chegava em casa era aquela situação que a gente sabe que faltava, que a gente sabe que era difícil, que era sofrido, que era triste em tantos momentos, né? E uma coisa que eu sempre admirei em você, que eu admiro e que você sempre deu um jeito de ter, foi se manter positiva diante dos desafios, foi se manter motivada, foi se manter alegre. Tu sempre teve uma alegria, tu tem uma alegria, uma luz própria, assim, né?
E eu queria saber da onde tu tira isso quando você não tem o que colocar na mesa, quando você não tem como pagar o aluguel, quando você não tem perspectiva de crescimento, quando você não vê uma luz no fim do túnel, da onde você tira força para ir para a vida com alegria? Olha, primeiro que eu não gosto de vitimismo, né? Eu não Sim. gosto de vitimismo. Tem um cafezinho. Segundo que eu sempre tive bons amigos. Sim. Amigos que me apoiaram, que não me deixaram passar por perrengues ainda maior. Não passamos fome justamente por causa Graças a Deus. de alguns familiares que nos apoiaram, que nos davam comida realmente, né? Realmente. Os amigos que não deixavam a gente sozinho, que mesmo sem dinheiro levavam a gente para os lugares que a gente não tinha condições de pagar, Sim. mas que sabiam. Então, isso já é motivo mais do que suficiente para eu nunca deixar de acreditar, nunca deixar de ter essa alegria, porque eu acredito assim, e acredito até hoje, nem todo dia a gente chega ou acorda com essa alegria, com essa vontade. Mas eu acredito que se a gente se determinar a ter essa alegria, a pôr para fora essa alegria, de um jeito ou de outro, e ser otimista, e saber que vai dar certo, que as coisas estão difíceis, mas que vai estar legal, e que vai ser o sorriso que vai fazer com que eu enfrente isso. Uhum. Então, eu penso que é o melhor jeito. Sim. É ser feliz, compartilhar com as pessoas essa felicidade, e eu acabo, dessa forma, eu acabo realmente ficando feliz. Sim. Porque daí eu já estou no ritmo, né? Sim. Então, acabo realmente ficando feliz. É bem interessante. Em inglês tem essa expressão que é fake it until you make it. Que é finge até você realmente fazer, né? Então, um pouco eu acredito que é isso, né? Você inventa. Inventa, porque se a gente for olhar pro lado, se a gente for olhar para trás, se a gente for dar uma olhada para o que... Porque a gente vê, né, no dia a dia da gente, a gente vê que tem gente muito pior que a gente, né? Sim. A gente vê que tem gente que não tem realmente nem esse ânimo para tirar. E eu, graças a Deus, tenho saúde, né? Sempre tive muita saúde. Tenho você na minha vida, que foi sempre sabe, a pessoa que me instigou a nunca desistir. Sim. Né? Sempre foi por você. Acho que não tem coach melhor do que a água batendo na bunda, né? É verdade, é verdade. Né? Então, acho que é a necessidade, né? Uhum. E de precisar prover e de precisar prover sozinha, né? Não tinha a quem recorrer, né, mano? Então, isso te dá uma força muito grande, né? E além disso, eu tenho que ser exemplo para você. Sim. E a gente só pode ser exemplo nas atitudes. Sim. Sabe? Então, se você vendo de tudo que a gente passava, porque eu nunca escondi para você que a gente não tinha dinheiro. Sim, sim. Eu nunca escondi. Não tinha como. Não tinha esconder, não tinha. Quando você deixa uma compra no mercado, fica bem claro que você... Sim, quantas vezes a gente teve que deixar compras no mercado? Sim. Quantas vezes a gente teve que deixar não só guloseimas, primeiras necessidades. Tanto que hoje eu entendo bem essa situação, e quando eu tô no mercado que tem alguém passando pelo mesmo que eu passei, eu realmente faço com que a pessoa leve aquilo, porque eu sei o que eu passei. Às vezes são crianças que estão esperando por uma comida, né? Por alguma coisa na mesa, e a pessoa realmente não tem. Sim. Não tem. Então, hoje eu faço... hoje eu tenho como ajudar as pessoas, graças a Deus, e eu faço isso sempre que posso. Mas eu sei que você faz, mas eu lembro que você fazia até quando você não tinha. Ah, sim, é verdade. Você fazia quando não tinha também. Para moradores de rua que te buscavam, que iam lá em casa buscar. Tentava com alguém arrumar uma coberta, com algum amigo seu, arrumar um agasalho, uma comida. Um lanche, da forma que fosse, assim, tu realmente dava do que tu não tinha para
pro próximo. E isso é um lindo exemplo. Acho que isso fala muito do exemplo que você conseguiu ser, com retidão, com valores, assim, inabaláveis, que por mais difíceis que as coisas fossem, você não procurou atalhos, assim, né? Então, isso fala muito, assim, né? E eu acredito muito que esses exemplos também vêm de pessoas que nos inspiram a ser quem a gente se torna, né? Eu queria saber da sua parte, quem foram essas pessoas na sua vida? Quem foram esses mentores? Quem foram essas pessoas que te inspiraram e que inspiram o teu empreendedorismo até hoje? Sim. Olha, graças a Deus também eu tive muitas pessoas, né, no meu caminho, que são pessoas que me inspiram, são pessoas que me ensinaram, né? São pessoas que me acreditaram em mim, Sim. né? Eu tenho muito forte, são os Brandalis, né, as pessoas com quem eu trabalhei. O Dr. Nestor, que depois eu vim a trabalhar com ele e também acabei comprando a imobiliária dele, que de repente a gente fala disso mais para frente, Sim. né? E uma pessoa que eu admiro demais e que eu pensei, não, determinação é isso, garra é isso. É a minha amiga Laura, que foi minha diretora no departamento comercial da TV Barriga Verde, que a gente foi uma vez num evento e tinha uma gincana. E ela, para atender a equipe dela, tinha um prêmio que era lá no meio de uma ilha, toda embarrada, sabe? Não era uma lama, na verdade, né? E ela se jogou, foi lá sem medo de nada, sabe? E ela foi lá, conquistou o prêmio para a equipe dela, porque ela não estava pensando nela. Sim. Ela estava só nela, ela estava pensando na equipe também, né? Então, e outros exemplos do que ela faz na vida até hoje, ela para mim é um grande exemplo. Sim. Ela se doa muito e eu não podia conviver com uma pessoa dessa, ser diferente. Então eu aprendi, somei com o que eu tinha. Eu acho que nós fizemos uma excelente dupla enquanto ela era minha diretora. Hoje ela é minha amiga, é amiga para a vida, assim, né? Então um dos grandes exemplos foi ela também. O teu próprio pai do coração, para mim, é um grande exemplo também, sabe? Sim. Então, sim. É um privilégio a gente aprender com esses exemplos, assim, na vida, sim, né? E eu queria saber, justamente como você já trouxe do Dr. Nestor, como que foi esse momento, essa hora da virada de chave, de não, vou empreender, vou dar a cara, vou enfrentar os desafios. Como é que foi essa virada de chave na tua cabeça? Como é que aconteceu esse momento? Bom, primeiro eu quero dizer como que eu cheguei até o Dr. Nestor, né? Tá bem. Quando eu trabalhava na TV Barriga Verde, o Dr. Nestor era advogado da TV Barriga Verde. E aí, e a gente sempre se deu muito bem e tal, sempre atendi ele muito bem lá. Eu era secretária na época, né? E aí a gente foi formando uma amizade, assim, né? E quando eu deixei de ser... quando eu saí da TV e fui ser autônoma, eu já tive o convite dele para trabalhar com ele. Mas eu fui fazer outras coisas antes, porque o momento era aquele, né? Mas aí, novamente, eu tive o convite dele, eu acabei aceitando, fui trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele lá em Florianópolis, né? E aí, um determinado momento, ele falou que precisava de alguém aqui em Balneário Camboriú para administrar a imobiliária dele. Mas eu não trabalhava... Lá em Florianópolis, ele tinha o escritório de advocacia e tinha cobrança, então eu trabalhava nessa parte da cobrança para ele. Eu não fazia ideia do que era uma locação, a não ser o que eu vivia, né? Mas como que era administrar uma locação, como que era administrar vários imóveis, eu não tinha ideia de como fosse, mas eu, novamente, pensando e acreditando, né, no futuro, né, e sabendo que você estava lá e que podia, de repente, ser muito melhor para você, e porque eu já tinha uma certa idade, então eu não tinha muitas opções Sim. de escolha, assim, eu ia trabalhar com carteira assinada, que era uma segurança que eu tinha, que eu precisava ter,
por conta de ser tua mãe, porque eu tinha responsabilidades contigo. E aí eu acabei vindo para cá. Quando eu cheguei para cá é que fui entender, quando eu cheguei em Balneário, fui entender o que era uma locação. E a locação não é só você entrar e morar, tem 1 milhão de outras coisas. Nossa, muito. Quando a gente chegou era bem pequenininho, enfim, quando eu cheguei, né? Mas como era tudo novo, eu tinha que trabalhar até de madrugada, tinha que trabalhar sábado e domingo, feriado, para poder colocar em dia, para poder entender tudo isso e colocar em dia com os atrasos. Com os atrasos, né? E uma coisa que você sempre teve na sua mentalidade como funcionária, acredito que em todos os seus empregos, e acredito que também por isso que você teve boas experiências com os seus patrões, que eles sempre quiseram você nos projetos deles, nos empreendimentos deles, foi porque você sempre teve uma mentalidade de dono, né? Então, você sempre viu a empresa como sua, de quem quer que ela fosse, você queria fazer um trabalho como se fosse para você, assim, né? E acho que o Dr. Nestor também viu isso, né? E como que você viu a oportunidade da imobiliária ser sua? Então, essa questão de ver a empresa como minha sempre foi desde a época da Perdigão, que já era uma gigante, né? Eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha, na TV Barriga Verde, enfim, em todos os locais. E o que aconteceu quando eu estava trabalhando já com ele aqui? O Dr. Nestor decidiu que, pela idade, talvez, né? Ele ia fechar a imobiliária ali onde nós estamos hoje, que sempre foi na Avenida Brasil, 3680, ao lado do estacionamento do Carrefour, né? Já fazendo meu... Ela faz o merchan dela. Então, ele ia fechar e me convidou para trabalhar no 17º andar do Business, tá? Onde ele tinha escritório, e ele ia trabalhar só com alto padrão, mas eu ia ficar muito... como corretora, né? Eu ia ficar muito limitada. Ia voltar para ser autônoma, na verdade. Para ser autônoma, e ia ser muito difícil, porque vender alto padrão... Vender não é fácil, vender alto padrão é mais difícil ainda, né? Por mais que seja em Balneário Camboriú. Deixem aí nos comentários se vocês acham que vender alto padrão é mais difícil do que vender planta ou qualquer outra coisa. Sim. E aí, então eu cheguei e falei para ele que para mim era muito complicado, justamente por você. Ele sabia de toda a minha realidade, né? E tão maravilhoso ele que, inclusive, ele entendeu, arrumou um emprego para eu ir para, né, trabalhar lá, para ele não me deixar na mão. Uma pessoa incrível como poucas. E hoje eu digo que eu deixo de ter um anjo aqui na terra e tenho um anjo no céu, né? Que Deus o tenha. Mas foi assim, então quando ele já estava tudo certo e ele ia fechar a imobiliária, aí tinha uma corretora, uma corretora, uma amiga, assim, uma pessoa incrível também, não canso de agradecer ela, todos os momentos eu agradeço, a Elisete Saragossa, que é ela que me abriu os olhos, porque eu não tinha visto, porque por conta de toda aquela agitação, né? Desculpa, bati aqui. Por conta de toda aquela movimentação, a bagunça, né? Que estava no momento também de transição, né? De incertezas. Sim, então eu não conseguia ver, mas ela disse, Val, você é tão amiga do Dr. Nestor, ele gosta tanto de você, fala com ele para ver se, né, você não pode ficar com a imobiliária e tal. Eu disse, meu Deus, eu não imaginei que nem passou pela minha cabeça. Claro, Val, vai falar com ele, faz uma proposta, tenho certeza que vai dar certo. E foi aí que deu essa virada. Então não fui eu que percebi. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida, porque ele coloca anjos na minha vida, né? Sim. Chamado Elisete Saragossa, que me abriu o olho. E eu fui e falei com ele, e ele ficou encantado com a possibilidade de não precisar fechar a imobiliária, né? De continuar, acertamos, então, um valor lá, e eu fiquei devendo, claro, né? Comecei a imobiliária assim, já no negativo. Sim. Mas acertamos, combinamos que eu ia ficar com a marca, né? Com a logomarca, com a marca dele e tal. Tocar o negócio mesmo. Fizemos uma pequena alteração. E deu certo, ele ficou feliz e eu fiquei mais feliz ainda. E deu certo e dá certo e dará cada vez mais certo, porque os projetos são muitos, né? São muitos. Mas é muito engraçado, porque
vários momentos da minha vida, eu já me questionei sobre... Eu acredito que eu tenho muita liberdade com Deus de questionar as coisas, assim. Você sempre incentivou uma comunicação muito reta, eu e ele e eu, né? E eu sempre trabalhei nisso. E em dado momento da minha vida, eu tive também a liberdade de me perguntar, será que Deus existe? Será que não é um surto coletivo? Né? Porque eu acho que a gente é livre para isso. O livre-arbítrio tá aí pra gente questionar. E no momento em que eu me fiz essa pergunta, imediatamente me veio assim, sabe? Todos os momentos que foram milagres, que não tem outra explicação. Que ele colocou pessoas no nosso caminho para nos guiarem, que ele colocou anjos ao nosso redor para nos darem uma palavra de incentivo. Às vezes a gente só precisa de uma palavra para continuar acreditando, né? Então, às vezes que ele colocou comida na nossa mesa, às vezes que ele colocou pessoas no nosso caminho para nos incentivar. Então, é impossível, eu acho, para mim, não acreditar em Deus diante de uma vida que é testemunho da glória dele, assim, né? Amém. Então, acho que fica difícil questionar qualquer coisa, né? Sim. Com tudo isso acontecendo. Mas eu queria saber, assim, beleza, pegou a imobiliária, começou essa nova jornada, mais um recomeço, né? De tantos. Mais um recomeço. Se reinventou, a essa altura você já se reinventou trocentos milhões de vezes, Sim. né? Sim. Quais que foram os principais desafios de pegar uma imobiliária e ter que fazer acontecer? Agora era você consigo mesma, agora era você com mentalidade de dona para o seu negócio, né? Sim. Muitos desafios, né? Mentalidade de dona só veio um pouco mais tarde, porque a gente continuou na luta para continuar sobrevivendo. O que aconteceu? A partir daí, como eu não era corretora, eu não tinha tirado meu Cresci ainda, eu não tinha recebido a carteirinha, eu não podia ter a imobiliária. A imobiliária não podia ser só minha, eu tinha que ter uma pessoa. E aí, meu Deus, quem é que eu vou pegar, né? Consultei algumas pessoas ali que não puderam ser, né? Por motivos particulares não puderam ser. E eu tinha trabalhado com o Cristiano Fernandes, o grande Cristiano Fernandes, o Kiko, que a gente conhece como Kiko, Gigante. chama, né? Kiko e tal. E a gente já tinha trabalhado juntos, ele tinha saído justamente porque o Dr. Nestor falava que ia fechar e tal, e ele queria tocar a vida dele, enfim. Claro. E aí, eu já sabia que ele tinha tido uma experiência ruim com sociedade, com uma mulher também. Sim. Mas eu fui, num determinado momento, eu lembro muito bem que eu estava na garagem, dentro do carro, na garagem do meu prédio, fiz uma oração para Deus e liguei para ele. E eu disse, Kiko, eu estou precisando de um favor teu muito grande. Eu sei da tua experiência, eu sei que você talvez me diga não, mas eu quero que você pense, porque eu tenho a possibilidade de ter a imobiliária e eu quero muito que você seja meu sócio. Quero demais que você seja meu sócio, porque eu te conheço, a gente sempre se deu bem e tal. Daí de pronto ele disse assim, Val, eu assino onde você quiser, mas eu não vou ser teu sócio. Bom. Meu Deus, né? Daí ele disse assim, eu assino para você abrir, para você tocar, porque eu te conheço, assino em branco se for preciso, mas eu não vou ser teu sócio. Daí conversamos sobre, eu já sabia, né? E daí eu disse assim, daí desliguei assim, tá, Deus, começamos, né? Agora é contigo. Eu tinha feito a oração e eu sou uma pessoa de muita fé, eu sei que por tudo que eu passei e até onde eu cheguei, até onde eu tinha chegado e até onde eu cheguei hoje, para onde eu quero ir, se não for por Deus, eu não vou para lugar nenhum. Se não for por Deus, não é. Não é. E aí, daí ele começou a ir lá na imobiliária, porque eu precisava de assinatura dele, porque ele foi lá conversar, porque ele sempre torceu muito por nós, né? Ele gostava muito do ambiente, e acabou que
eu toda vez eu dizia, Kiko, tem certeza que você não quer vir aqui? Pô, vem pra cá e tal. E ele, não, por conta da experiência, né? Eu acho que foi naquele dia que ele levou a impressora. Exatamente nesse dia que ele levou a impressora. Aí deu pau, tinha ficado na imobiliária eu fiquei com umas coisas mais antigas, assim, Claro. né? Algumas foram substituídas e a impressora ficou bem antiguinha e ela acabou dando problema. E eu sabia que ele também tinha uma impressora que ele já tinha emprestado pra gente quando ele era corretor lá. Uhum. E aí eu liguei para ele e disse, Kiko, você ainda tem aquela impressora que possa nos emprestar? A nossa aqui deu problema e não vale a pena consertar. Daí ele disse, não, claro, Val, eu tenho sim, eu levo aí para você, já vou levar. E de fato, 2 toques ele estava lá, porque ele é assim, né? Sim. Ele não deixa nada para depois. Sim, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a versão Sim, dele da história. Sim. Vocês vão conhecer a figura. E aí ele, 2 toques, estava lá a impressora, né? Resolveu e tal. E a gente foi conversando, né? E daí disse que ele ficava pensando assim, bom, se a Val me convidar, eu sou capaz de topar ser sócio dela. Ele terminou de pensar isso e disse assim, Kiko, tem certeza que não quer ser meu sócio? Poxa, olha aqui, agora é só nosso, né? É só meu. Daí ele disse, antes eu tinha 3 salas, eu devolvi e acabei ficando com uma só. Não tinha espaço para a gente conversar de uma maneira privada. Sim, não tinha mesmo. Então, daí na época era o Big, daí ele disse assim, Val, vamos tomar um café ali no Big? Aí fomos lá, pegamos uma mesa de reunião lá em cima, no mercado mesmo, dentro do mercado. Uhum. E conversamos e ele aceitou ser meu sócio. Eu disse, nossa, Kiko, se você quiser, eu te dou até mais do que 50%. Eu disse, não, eu só quero ser teu sócio mesmo, porque eu acredito e porque eu me sinto bem contigo, confio em você, eu gosto da imobiliária, eu gosto da energia da imobiliária, enfim. A partir daí, passamos a ser sócio e a nossa história mudou. E isso que eu digo que foi Deus. Sim. Porque Deus não ia me fazer eu assumir um compromisso que eu não tivesse uma pessoa exatamente como ele para me dar esse respaldo guerreiro, determinado, uma pessoa que tem seus contatos, ele tem... É incrível, é de Deus e é por Deus e sempre será. E a nossa sociedade, ela só vai se fortalecendo. Agora, de primeiro, a gente fez 8 anos de sociedade, né? E vai ser muitos outros, e com todos os projetos que a gente tem, inclusive, né? Incrível, maravilhoso. Eu amo vocês 2. E eu amo o amor e o respeito e a admiração que vocês têm um pelo outro, que vocês compartilham. Eu acho lindo, assim, eu acho raro, eu acho que é divino, realmente, né? E que foi providenciada, assim, realmente não é uma coisa, tu chamou outras pessoas pra estarem ali contigo. Elas, não é que elas não queriam, elas não podiam. Porque não estava nos planos de Deus que aquelas pessoas fossem... Justamente, né? Momento. Justamente. E hoje você, com toda essa história, com todas essas experiências, com toda essa carga aí, né? Como é que você define sucesso? Olha, eu defino sucesso da seguinte forma. É um pouco complexo, né? Mas enfim. Sim. Mas simples ao mesmo tempo. Eu defino sucesso porque quando eu assumi a imobiliária, nós tínhamos 34 imóveis de locação. 34 imóveis de locação. Sim. E lá eu era sozinha. Você me ajudou no começo? Eu, sim. Você me ajudou, você foi minha secretária para receber as pessoas. Mas eu fazia atendimento dos prestadores, fazia atendimento dos inquilinos, que os aluguéis eram quase todos pagos lá. Fazia repasse de aluguel, eu fazia manutenção, eu fazia contrato, fazia tudo, fazia vistoria, fazia tudo. Então, a gente saiu dessa situação, 34 imóveis e eu sozinha e os corretores, né? Para hoje, mais de 300 imóveis, né? Locados, mais de 300 imóveis locados. Com uma confiança, graças a Deus, em alta, né? E vai ser cada vez mais, porque a gente tem muitos desses imóveis, inclusive, são indicações, né, de pessoas satisfeitas com o nosso trabalho. Hoje nós temos, graças a você que fez o processo todo, né, administrativo e comercial, você ajudou,
você não ajudou, você fez, né? Você criou. Então, hoje nós temos, é tudo processo, né? Nós temos o financeiro, que é a minha assessora direta, né? O financeiro que é o meu braço direito, enfim, Sim. né? Aí temos manutenções, uma pessoa só para cuidar de manutenções. Temos a pessoa dos contratos, né? Que faz todo esse meio de campo, assim, Sim, né? sim. Fazer os contratos e tal. Que também, por conta do trabalho, do excesso de trabalho, tem uma assessora. Então, e daqui a pouco está precisando colocar mais uma também, se Deus quiser. Sim. Temos um RH. Sim. Temos um time, Temos né? um uma time equipe, completo, uma sabe? equipe, realmente. Muita coisa a gente não terceiriza, que poderia muito bem ser terceirizada, mas a gente quer se assegurar de um nível de Sim. qualidade que é muito nosso, né? Sim. Que é muito próprio e que também garante, né? Garante que a gente está entregando aquilo que a gente se compromete a entregar quando a gente se compromete a cuidar do patrimônio do outro como se fosse nosso. Exatamente. Então, não é uma nem duas pessoas que estão lá fazendo acontecer, né? Exatamente. É uma equipe incrível que é ímpar, assim, e que foi escolhida a dedo, que passa por um processo seletivo de várias etapas, rigoroso, para que a gente se certifique, né, do nível de qualidade que a gente quer entregar. E a gente também não contrata se a gente não sentir que foi enviada por Deus, a gente sempre fala isso. Sim. Então, e deu super certo. A equipe administrativa é uma equipe jovem, Sim. bem jovem, mas de um comprometimento, vestem a camisa como poucos, né? Sim. E temos também o time comercial, que é guerreiro e que está fazendo acontecer, e estamos com novidades por aí, então Sim. vai ser sucesso mais ainda. Com certeza. Então, esse sucesso só aumenta. Então, é isso que eu acho que foi meu sucesso, que está sendo o nosso sucesso. E como é que você se certifica de que você está caminhando em direção a mais sucesso do que você já alcançou? Porque eu acredito que você não quer parar por aí e, tá bom, aqui, 300 locações, chega. Não é do teu perfil. Né? Não, absolutamente, nem eu nem meu sócio querido, né? A gente quer mais, com certeza nós estamos com outros projetos, assim, paralelos, né? Não posso falar sobre ainda, porque são projetos, né? Mas a gente tem projetos que são fortes e que vai nos fazendo a gente chegar num patamar ainda mais elevado. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas a gente vai conseguir porque é tudo sob a orientação divina. Como vocês podem perceber, minha mãe é ateia, né? Jamais. Não, nunca. Mas, assim, acredito que com as experiências que você teve a oportunidade de acessar pessoas gigantes, né? Na presidência lá da Perdigão, na TVBV, no meio da mídia, porque poucas pessoas sabem disso, mas ela foi cotada pra Garota do Tempo. Sim, ela foi cotada pra Garota do Tempo. É verdade. Então você acaba tendo contato com muitas pessoas com muitas características diferentes que com certeza você agrega no seu repertório, né? Sim. Isso te dá um crivo, né? De valores, do que você busca no outro, do que você busca nos seus aliados dentro da sua empresa. O que é que você não abre mão nas pessoas que vão trabalhar com você, nas pessoas que vão fazer parte do teu sucesso, do teu crescimento, né? Até o nosso slogan é Vem Crescer com a Gente. Acredito que a pessoa querer se desenvolver, né? É um ponto. Sim. Mas o que mais, assim? O que do teu repertório te trouxe esses critérios, assim? Graças a Deus, a idade me fez ter essas experiências mesmo, essas oportunidades de trabalhar nesses meios, realmente. Eu acho que fui muito privilegiada, né, por poder fazer isso. Então, eu pude tirar muita coisa boa das pessoas, né, pegar para mim os exemplos, né, das atitudes, enfim. E também, por outro lado, conviver com pessoas que eu sabia que o que eu não podia ser, o que não podia querer para mim. Então, isso me fez ter mesmo essa consciência do que eu quero para minha equipe. Sim. Né?
O que eu quero para minha equipe são pessoas íntegras, Sim. pessoas retas, pessoas que vistam a camisa, Sim. né? Que defendam a empresa quando for o caso, né? E que estejam acima de tudo lá, que sejam pessoas que sejam felizes. O que eu digo nas contratações, o que a gente fala, é que não faz sentido para nós a pessoa ser boa só para a empresa. Sim. A empresa tem que ser boa para a pessoa também. É uma troca, realmente. Sim. Os dois têm que serem felizes, porque a partir do momento que não for bom para um, não pode ser bom para o outro. Sim. Não pode ser só pelo dinheiro. Sim. Sabe? Tem que ser pelo querer crescer, que a gente, quando contrata, já vê... A gente está contratando uma secretária, mas já vê que ela pode ser uma staff, né? Uhum. Pode ser uma gerente, enfim, né? Sim. E esse perfil que a gente contrata, que a pessoa possa crescer junto com a gente, vem crescer com a gente, né? Sim, exatamente. Exatamente. E eu acredito que é através do trabalho dessas pessoas que tenham a mesma mentalidade de crescimento que a gente cresce, né? Sim. Que estejam alinhadas com a nossa cultura, com o nosso propósito, que é tão forte e que a gente busca sempre reiterar ali com as pessoas, né? Então, ser a diferença, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que tem iniciativa, que tem mentalidade de dono que você sempre teve. Sim, tem que ter. Nas suas experiências, né? E a gente fala desse crescimento, eu queria saber o que você planeja para o crescimento da empresa, assim, para os próximos 5, 10 anos, onde que você vê a Santa Catarina Negócios Imobiliários? Então, como eu falei, nós temos projetos, né? A gente quer crescer como imobiliária, Sim. e quer crescer muito ainda, né? Sim. Então, quer crescer como imobiliária. E temos outros projetos que como é que eu posso dizer? Se conversam com o setor, né? São dentro do setor imobiliário. São dentro do setor imobiliário. Então, esses projetos não vou abrir agora, mas eles são até audaciosos, eu diria, né? E então, eu com esses projetos, que são uma coisa já bem palpável, eu diria, bem né? Encaminhados. Bem encaminhados, dá a visão para a gente de onde a gente vai chegar, que vai ser longe e fortes. O importante é que a gente chegue bem, chegue fortes e chegue felizes, né? Sim, até uma frase que a gente fala no onboarding dos colaboradores é que sucesso não é quanto dinheiro a gente ganha, mas a diferença que a gente faz na vida das pessoas, essa frase da Michelle Obama, né? E a gente vive isso. E a gente vive isso. E eu queria saber, além de imobiliária, além de você, qual que é o legado que você quer deixar através da sua vida, do seu trabalho, do seu empreendedorismo, da sua maneira de tratar o próximo? Que legado você quer deixar? O legado que eu quero deixar através do meu trabalho é: se você tem um sonho, se você tem um projeto e você acredita nele, vá atrás dele, vá em busca dele. Eu diria, faça o que for possível para que isso aconteça. É possível. Sim. Sabe? Vá com força, vá com fé, vá com foco, não desista, não é fácil. Muitas vezes vão puxar teu tapete, muitas vezes você vai pensar em desistir, você vai achar que não é para você, mas mantenha foco, mantenha fé, acredite em Deus e você vai chegar onde você quer chegar. Mantenha fé. Essa é antiga, né? Essa é antiga. E olhando para trás, assim, dessa trajetória, dessa história, o que mais te orgulha, né, na tua mentalidade, no que te trouxe até aqui? O que mais te orgulha? São várias coisas que me orgulham, assim, mas o que mais me orgulha, Maria Clara, eu acho que foi o fato de eu nunca ter desistido, sabe? O fato de eu ter sempre acreditado também no meu potencial, né? Acreditado em mim. O que me orgulha muito é saber que lá atrás eu comecei como empregada doméstica, né? E fui fazendo tudo certinho, sempre, né, fazendo a coisa certa. E hoje eu estou aqui como empresária, né? Sim. E então trilhando o caminho do bem, podendo ajudar sem olhar a quem, né? Então eu acho que isso é um orgulho
muito grande. O meu orgulho também é poder ter formado ter te formado assim, né, teu caráter, né, tua personalidade já nasce com, mas ter sido influência para você, para ser hoje a pessoa que você é, determinada e que vai em busca e inteligente, enfim, né? Sim. Não vou começar os elogios, porque senão eu não vou parar. Obrigada. Eu sou muito grata pelo teu exemplo e quando eu digo que a dificuldade nos constrói, que os nãos nos constroem muito mais do que os sim, é porque eu vivi isso, assim, né? A nossa vida teve muito disso. Então, eu lembro, até depois de ter sido empregada doméstica várias vezes, você fez limpeza de temporada, fez limpeza das empresas onde você trabalhava para tirar um troquinho a mais, né? E numa das oportunidades que eu tive de fazer uma dessas limpezas com você, eu lembro que você falou para mim que, filha, essa limpeza aqui vai dar R$150 pra gente, tu vai conseguir no dentista esse mês, assim. São coisas que nos constroem muito, sabe? Que nos impactam e que nos dão uma dimensão do que é a vida e da luta, né? E quando a gente entende que essa luta foi nossa em dado momento, mas é de tantas pessoas diariamente, né? Isso nos dá uma empatia, acredito, muito grande para dificuldade alheia, para dor alheia, né? E tudo isso. Exato, eu não tenho vergonha de dizer, por exemplo, que mesmo quando eu trabalhava em Florianópolis, lá com o Dr. Nestor, eu limpava o escritório no sábado, para ter um dinheirinho a mais. Aqui em Balneário também, na época de temporada, a gente trabalhava com temporada, eu trabalhava até as 6h30, 7 horas, depois eu ia limpar os apartamentos de temporada, e eu chegava em casa meia-noite, 1h, enfim, no outro dia, 6h30, tinha que pular para tocar a vida, né? Eu não tenho vergonha disso, sabe? Eu acho que isso nos manteve né, em algumas situações, ou para levar comida, ou para pagar um aparelho, enfim. E isso me fortaleceu ainda mais como pessoa, né? Depois, quando eu assumi a imobiliária, você, nos finais de semana, a gente limpava a imobiliária, você me ajudou a limpar a imobiliária quantas vezes, né? Sim, várias vezes. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma pessoa para fazer isso. Então, no domingo, a gente trabalhava trabalhamos até o sábado, né? Mas no domingo a gente ia limpar a imobiliária para, na segunda, tá tudo bonitinho. E durante a semana eu mantinha ela sempre limpa e organizada, né? Então, foi para o meu crescimento isso também. Eu acredito muito que todo o negócio, assim, é tradução dos seus proprietários, assim. A imobiliária é um resultado da soma de você e do Kiko, né? E da mentalidade de vocês e da forma de vocês de pensar, de agir, de conduzir, né? Essas relações que vocês constroem através do trabalho de vocês. E eu queria saber de ti, dentre tantas imobiliárias que existem em Balneário Camboriú, por que a Santa Catarina? O que separa a gente dos demais? Sim. O que nos diferencia das demais imobiliárias, eu penso que seja justamente os processos que a gente tem para fazer os nossos serviços. A gente tem o pessoal da limpeza, por exemplo, é um pessoal que a gente sabe que são capacitados. A gente fiscaliza a manutenção também, a gente tem pessoas preparadas para isso. E depois de cada serviço de manutenção, cada limpeza, antes de entregar o imóvel, a gente faz uma vistoria novamente para ver se está tudo de acordo com o que a gente quer entregar. E pelo atendimento diferenciado que a gente dá também. E não é à toa que a gente saiu de 34 imóveis para mais de 300. Então, a gente está no caminho certo. Eu acho que, não tenho certeza que sempre as críticas que vêm para a gente nos ajudam demais, são elas que nos formam, nos fortalecem, né? E a gente precisa delas justamente para saber se está fazendo certo ou se precisa melhorar e onde precisa melhorar.
Sim. Então, eu acho que essa é o nosso diferencial. Com certeza. Acho que tá sempre disponível também, né, para evoluir, né, para crescer, como Sim. a gente tanto fala, né? A gente tem uma cultura de feedback muito forte dentro da empresa que nos capacita, que nos possibilita, que abre espaço para as conversas serem muito próximas, muito amigáveis, né? Uhum. Da gente trocar mesmo, da gente saber como a gente pode ser melhor para o nosso colaborador, como a gente pode ser melhor para o nosso cliente, como a gente pode ser melhor para Balneário, como a gente pode ser melhor para quem nos busca, mas para o mercado de maneira geral, né? A gente está sempre querendo fazer mais, né? Melhorar e fazer pelo outro, não só por nós, mas pelo legado mesmo que a gente pode deixar, né? E pra gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para pessoas que estão pensando em empreender, que querem dar esse passo, que querem sair do zero, assim como você saiu. O que você aconselha essas pessoas a fazer? Então, o conselho para as pessoas que estão começando, né, que querem empreender, é justamente isso, é ter foco, é ter fé, é acreditar no seu potencial, é fazer a coisa certinha, assim, se aconselhar com Deus, ou enfim, cada um com a sua fé, né? E acreditar que vai dar certo. Sim. E acreditar que você vai chegar lá e vai chegar. Com certeza você vai chegar. É estar preparado, inclusive, para os nãos que você vai receber. E são muitos. Mas os nãos devem servir de degrau para a gente ir para o próximo nível, né? Perfeito, maravilhoso, incrível. Obrigada por compartilhar, obrigada por ter topado vir aqui e ser o meu primeiro episódio aqui do Pode Crescer com a gente. Muito obrigada mesmo. Saiba que esse foi mais um desafio para mim, né? Porque eu nunca fiz isso. Eu não gosto de câmeras também, tanto que não fui a garota do tempo, né? E então eu te agradeço demais. Eu me desafiei. Talvez não tenha ficado do jeito que. Ficou maravilhoso, né? Ficou perfeito. Que queria, mas eu fiz questão de ser a primeira também, né? Aceitar o teu convite, ser a primeira e para você dar esse pontapé inicial na tua carreira e a gente seguir em frente. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Má. E eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam, se vocês pensam em empreender, querem dar esse passo na vida de vocês. A gente vai responder, né? Vou pegar o conselho aqui da Brava para falar para vocês. E no próximo episódio eu vou falar de um hack para alavancagem patrimonial. Você já se imaginou em Cancún só esperando aquele Pix do aluguel cair na conta? A gente vai falar justamente dessa possibilidade de expansão de patrimônio como especialista. E se você tiver com a sua alocação aí te dando dor de cabeça, tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Com uma gestão eficiente, a gente consegue cuidar do seu patrimônio aqui na Santa Catarina Negócios Imobiliários da melhor maneira possível com os profissionais super capacitados. Então, para de se incomodar se você está se incomodando e vem crescer com a gente. Obrigada e até o próximo episódio.